Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós estamos seguindo o nosso circuito bíblico, estamos na semana 27. Nós iremos ler um texto que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que diz assim o texto: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Antes de a gente dar continuidade, vamos orar e pedir que o Senhor nos ilumine e nos ajude a compreender a palavra. Senhor, nós te damos graça por este momento que nós podemos estar aqui para aprender da tua palavra e para crescer um pouquinho mais em ti, ó Pai. Senhor, neste momento eu te peço que o teu Espírito Santo possa me conduzir através da tua palavra e que aquilo que eu fale não venha a ser aquilo que eu quero falar, mas a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, através dessa palavra, tocar vidas, tocar corações, que o Senhor possa transformar a vida de alguém através dessa palavra e que ela possa produzir frutos, Senhor. Ah, Senhor, é o que nós te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, no texto que eu acabei de ler, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e viajando, anunciando o reino de Deus e ensinando os seus discípulos e capacitando eles para quando ele iria partir. Então Jesus está nessa caminhada e ele chega a um povoado. Em outras passagens nós temos o nome desse povoado, que é Betânia. E ele chega à casa de Marta e Maria, que são bem conhecidas, né? Para quem estuda a Bíblia, sabe a respeito da história de Lázaro e conhece a respeito das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E nessa passagem, Jesus está andando com seus discípulos e chega a esse povoado e ele chega à casa de Marta e Maria. E Jesus chega entrando na casa de Marta e Maria. Maria toma uma atitude, digamos assim, muito interessante, muito talvez incomum para uma mulher naquela época, e uma atitude muito interessante, tanto como para mulher como para homem. Ela chega, Jesus chega à casa, e ela toma uma atitude de se sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus ensinar. E ela está ali ouvindo Jesus, e Jesus está dando os ensinamentos dele. Porém, Marta, a irmã de Maria, ela fica um pouco incomodada com a situação, porque na cabeça dela, Maria tinha que estar ajudando a Marta a servir, assim como Marta estava servindo. E Marta estava servindo as pessoas, e Maria ficou ali aos pés de Jesus. Porém, Jesus repreende Marta e fala: Marta, Marta, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Ou alguns outros textos bíblicos vão dizer que poucas coisas são necessárias. Mas o fato é que Jesus está colocando em contraste aqui duas coisas. São duas coisas que Jesus está contrastando e está dizendo que Marta escolheu a boa parte. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje, escolhendo a boa parte, que é aquilo que Maria escolheu. Marta escolheu o serviço, Marta estava servindo, e Maria escolheu uma outra coisa que nós podemos chamar, e nós chamamos comumente no meio evangélico, de comunhão. Então, Marta escolheu servir e Maria escolheu a comunhão, e nós vamos falar sobre o contraste sobre essas duas coisas. Primeiro, não quer dizer que servir é errado. Jesus não estava falando que servir é errado, porque em muitas passagens Jesus fala a respeito de serviço e várias vezes a respeito disso, mas Jesus está contrastando aqui não necessariamente o servir, mas a forma em que a gente serve. Então esse é o nosso contraste, é sobre isso que eu queria apresentar e estudar juntamente contigo a respeito de comunhão e serviço. Então, Jesus repreende Marta, fala para ela que ela anda muito inquieta com muitas coisas e apresenta esse contraste e fala uma coisa muito interessante a respeito do que ele diz para Maria. Ele fala assim, ó, todavia apenas uma coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Então Jesus deixa bem claro que esta não lhe será tirada. E numa outra passagem bíblica, em contraste com essa, nós vemos a respeito de serviço. Jesus está falando em Mateus capítulo 7. Jesus está conversando com seus discípulos, ensinando seus discípulos, e ele diz bem assim para os seus discípulos: ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nessa passagem, fica claro, Jesus está dizendo assim que muitas pessoas, a respeito de pessoas que o serviram, expulsaram demônios, pessoas que, digamos assim, eram crentes. Pessoas que eram crentes. Jesus está falando de pessoas que faziam coisas que crentes fazem. Então ele está falando a respeito de pessoas que serviram, digamos assim, durante a vida toda. E Jesus nos deixa claro que você pode às vezes ter servido durante a tua vida toda, mas nunca ter tido comunhão com o Deus que você diz estar servindo. Então Jesus está contrastando aqui a mesma coisa que ele está contrastando quando ele está conversando com Marta e Maria. Ele está falando, ó, o que interessa não é o quanto você serve. Aqui fica claro nessa passagem, Jesus, o que interessa não é o quanto você serve, mas é o quanto você é conhecido por Deus. Ou seja, o quanto você se relaciona e o quanto você é conhecido dele, o quanto você se relaciona com ele, o quanto você tem intimidade com ele e o quanto você tem comunhão com ele. Então, o importante não é o quanto você serve, mas o quanto é conhecido dele. E é muito interessante em relação a isso, às vezes nós temos uma impressão e uma noção muito errada em relação a servir ou estar na presença de Deus, e que gera, digamos assim, muitos dualismos nas nossas vidas hoje em dia. A gente acha, por exemplo, que estar na presença de Deus é ir à igreja, é estar na presença de Deus, é servir numa ação comunitária que envolva a igreja ou falar sobre a Bíblia para alguém. A gente acha que estar na presença de Deus é fazer coisas específicas. Porém, é muito interessante, porque se a gente for olhar na Bíblia, o salmista, no Salmo 139, ele nos deixa uma passagem muito linda a respeito de estar ou não estar na presença de Deus. O salmista diz bem assim, ó, ele diz as seguintes palavras: se eu subir, para onde eu fugirei da tua presença? Ele está conversando com Deus e ele diz assim: para onde eu fugirei da tua presença? Então, qual lugar eu poderei fugir da presença do Senhor? Aí ele fala: se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. Então, o que ele deixa claro assim, para a gente que não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer? Estar na presença de Deus não é ir à igreja, não é fazer coisas para Deus. A gente está na presença de Deus o tempo todo. Não existe uma forma que você tenha como fugir da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus todo momento. 24 horas, 7 dias por semana, nós estamos na presença de Deus. Nós não temos como fugir da presença de Deus. Mas se relacionar com Deus é outra coisa. Ou seja, você está na presença de Deus o tempo todo, você quer queira, quer não, você está na presença de Deus. Agora, você se relacionar com Deus é outra coisa. Nós podemos, por exemplo, tomar como exemplo as nossas vidas. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma pessoa por 10 anos e nunca conhecer ela. Ou, às vezes, você vê, por exemplo, casamentos, você vê marido e mulher que estão há tantos anos juntos e eles não se conhecem de fato. Ou você pode ter um vizinho há mais de 30 anos e se você não conversar com ele, você sequer vai saber qual é o nome dele. Ou seja, estar perto de alguém não quer dizer necessariamente que você tem relacionamento com alguém. Ou seja, por exemplo, se você não conversa com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho ou com os seus amigos, você não vai conhecê-lo. Como que você vai conhecê-lo sem conversar com eles? Ou seja, intimidade tem que existir relacionamento. E relacionamento, como a gente se relaciona? Conversando.
E assim também é a gente com Deus. Como que você vai ter intimidade com Deus se você não se relaciona com Deus? Se você só faz coisas, mas você não tem relacionamento com Ele? Ou seja, se você não conversa com Ele, não tem como você ser íntimo dele. E como nós conversamos com Deus, como nós ouvimos Deus falar, assim como Maria estava ouvindo Jesus aos pés de Jesus. Então, Maria estava ouvindo Jesus, ela estava aos pés de Jesus. Nós também podemos estar aos pés de Jesus hoje, através da palavra. Jesus deixou tudo aquilo que ele estava ensinando, ele estava falando para Maria. Nós temos hoje aqui, através da palavra, e nós podemos ir aos pés de Jesus e conversar com ele. Nós podemos ouvir o que ele tem para nos dizer e também podemos ir através da oração aos pés dele e falar tudo aquilo que nós temos para dizer para ele. Então, se você quer ter intimidade com ele, você tem que seguir isso, você tem que se relacionar com ele como nós se relacionamos com ele, através da palavra e da oração. E é muito interessante que nesse contraste entre servir e ter comunhão com Deus, é muito interessante porque as pessoas que têm comunhão com Deus, elas naturalmente servem. Nós podemos pegar a própria Maria como um exemplo para isso. Por exemplo, se nós formos em João, capítulo 12, a mesma Maria está lá. A mesma Maria tem uma atitude maravilhosa. Depois desse acontecimento, que ela estava aos pés de Jesus, tem uma outra passagem que João nos relata, em que diz bem assim, ó: 6 dias antes da Páscoa, chegou Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Ou seja, o fato de ela ter comunhão com Deus e o fato de ela ter comunhão com Jesus levou ela a servir a Jesus de uma forma extraordinária que nem mesmo os discípulos pensavam em fazer. Aí, depois dessa situação, Judas ali levanta que ela poderia gastar esse dinheiro com muitas outras coisas. Aí Jesus fala assim: deixe-a em paz, que o guarde para o dia que ela deixe-a em paz, pois ela me guarda para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês poderão ter sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Então Jesus está aqui repreendendo, porque os discípulos falaram que ela podia gastar esse perfume vendendo e dando dinheiro para os pobres. Mas o que acontece? A pessoa que tem comunhão com Cristo, a pessoa que tem esta comunhão, ela vai fazer coisas extraordinárias que as pessoas sequer vão entender, porque ela tem comunhão com Deus e ela vai fazer aquilo que Deus quer que ela faça, porque aquilo que ela vai fazer, ela não vai fazer mais pelo simples fato de servir porque tem que servir, mas porque o serviço dela vai fluir da comunhão que ela tem com Cristo. Ou seja, não priorize o servir. Não é mal servir, você tem que servir, como Jesus nos ensina, mas não priorize o servir. Priorize a intimidade e a comunhão com Deus. Priorize ter comunhão com Cristo, e a sua comunhão com Cristo vai levar você a fazer coisas extraordinárias para Ele. Ou seja, não priorize fazer coisas, não priorize querer ser reconhecido pelo que você faz, mas priorize a sua comunhão com Cristo. É isso que eu gostaria de deixar de ensinamento para você hoje. Espero que o Senhor toque o seu coração e que o Espírito Santo possa falar contigo. Que Deus o abençoe. Até uma próxima.